alergia alimentar, né, ou ter refluxo, isso aí é uma sentença para o bebê não dormir bem, né? Quantas vezes vocês, né, me mandam perguntas sobre refluxo, sobre alergia à proteína do leite de vaca, sobre intolerância à lactose, né? Vocês mandam tantas perguntas, ou então às vezes eu posto algum vídeo falando sobre o sono dos bebês e vocês falam, ah, mas o meu bebê não tem jeito, o meu bebê não consegue dormir porque ele tem alergia, o meu bebê não consegue dormir porque ele tem refluxo, né? Eu não consigo dormir. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido falar que é normal o bebê com refluxo não dormir, é normal o bebê APLV não dormir, né? Pra quem não sabe, gente, pra quem tá chegando por agora e ainda tá aprendendo aqui as coisas sobre as nossas siglas, as informações e sobre o sono, APLV significa alergia à proteína do leite de vaca, tá? É uma condição que tende a ser transitória nas crianças, tá bom? Acomete um grande número de crianças, tá? Porém, ela tem um caráterzinho genético, mas não é o determinante, né? Mas tem caráter genético também. Então, geralmente, algum outro membro da família, tá? Do próximo, do ciclo ou não, tem algum grau de alergia também, seja alergia a outras coisas, né? Alergia a poeira, alergia a ácaro, né? Alergia a cheiros, mas rinite e outras alergias, mas também tem chance de ter alguém APLV por perto aí, tá? Embora, né, o APLV ele desapareça aí com o passar do tempo, é importante que vocês saibam que, né, a infância ali, o primeiro ano, segundo, até o terceiro ano de vida, é o momento mais comum mesmo da gente ter uma criança com APLV que manifeste sintomas que, de fato, atrapalhem a vida daquela criança, né, que tragam prejuízos à saúde e ao estado emocional daquela família toda. Lembrando que o refluxo ele pode ser um refluxo fisiológico ou ele pode ser um refluxo patológico. O refluxo fisiológico, que é aquele normal das crianças, né? Aquele todos os bebezinhos ali, ou pelo menos 60% dos bebezinhos até o 6º mês de vida vão ter, né, em algum momento, algum grau de refluxo, né? Mas é um refluxo que não traz prejuízo à vida desse bebê, que não traz prejuízos ao ganho de peso, né? Então, os bebês que golfam, tranquilo, bebês golfam mesmo. Agora, se o bebê golfa demais ao ponto de perder peso com esse refluxo, né? Esse bebê tem uma cólica que foge do padrão. Os bebezinhos, então, que acordam, né, a noite inteira, bebezinhos que têm múltiplos despertares, que acordam chorando, que acordam se contorcendo de dor. Quem tem um bebê PLV, quem tem um bebê com refluxo, né, tudo isso, quem tem esses bebês com situações especiais, né, que demandam mais atenção, que demandam mais cuidado da gente, quem tem um bebezinho sabe como é que é a noite desse bebê. É um bebê que geme a noite inteira, é um bebê que acorda com facilidade, é um bebê que todas aquelas cólicas normais que o bebê de todo mundo tem, esse bebê tem 10 vezes mais essa cólica. É um bebê que tem um desconforto grande, é um bebê que tem gases que são difíceis de sair e às vezes esse bebê solta aquele pum e acorda na hora de soltar o pum, porque acorda por causa do pum, que é um pum mais doído mesmo de sair. É um bebê que contrai muito a barriguinha, que faz força com frequência, né? É um bebezinho que às vezes tem assadura, por mais cuidadosa que a mãe seja, é um bebezinho que às vezes assa o bumbum com frequência, né? Vive aquele bumbum vermelhinho ali em volta. Então é um bebê que tem muito mais desconforto. É um bebê que às vezes a mãe fica preocupada de colocar ele para dormir, porque ele tem um refluxo muito acentuado, então ela tem medo dele engasgar, e aí ela acaba ficando com ele muito tempo no colo, e aí acaba fazendo outras associações ao mesmo tempo. Então, esses bebezinhos que demandam mais cuidado, esses bebezinhos, né, que são bebês alérgicos alimentares, né, ou bebezinhos que por algum motivo têm ou estão passando por uma intolerância à lactose, né, que é uma condição mais rara, e de fato nos bebês a intolerância à lactose verdadeira, ela é muito rara, mas acontece com frequência uma intolerância à lactose, uma intolerância secundária à lactose, né, porque os bebezinhos passam, né, por essa inflamação tão grande no intestino no momento de APLV, que esse bebezinho, ele desenvolve uma intolerância temporária à lactose. Então, todo aquele carboidrato que entra, inclusive do leite materno, causa mais desconforto, a barriga fica estufada, né, o bebê tem mais arrotinhos, né, para não falar a palavra feia do arroto, mas o bebê arrota mais, é aquele arroto mais sofrido, aquele arroto mais doído, é aquele gás, aquele pum que dói, que distende a barriga. Então, esses bebezinhos aí, para quem é mãe de bebê APLV, para quem é mãe de bebê com refluxo, independente de ser refluxo causado por APLV ou não, é uma mãe de bebê que de fato sofre muito à noite, porque ela fica ali, ó, ninhando aquele bebê, de olho naquele bebê o tempo inteiro, velando aquela falta de sono daquele bebê, né, velando aquele bebê, esperando que ele vai acordar várias vezes, tentando pegar no colo para acalmar, fica com pena, né? A mãe sabe que o bebê tá com dor, então ela faz o quê? Ela colhe o bebê, ela pega no colo, ela
ela dá o peito, ela tenta 1000 outras coisas para tentar fazer com que esse bebê tenha uma noite um pouquinho menos sofrida, que é o nosso papel de mãe, né? Tentar que nossos bebês tenham uma vida menos sofrida, né? O bebezinho que é alérgico alimentar, ele também tem o direito de dormir. Ele também tem o direito de ter uma boa noite de sono. Precisamos estabilizar esse bebê. A gente não consegue separar o sono de uma alergia alimentar, né? A gente não consegue separar o sono da alimentação, melhor dizendo, em nenhuma das suas formas. Nem os bebês que não têm alergia, nem os bebês que têm. Mas os bebês que têm alergia alimentar, eles precisam ser bem acompanhados, com toda certeza. Por que eu falo sempre do refluxo, gente? Junto com a alergia à proteína do leite de vaca, tá? O que acontece? Quando os bebezinhos têm uma manifestação de um refluxo acentuado, tá? A gente não consegue, lá no comecinho da vida deles, a gente não consegue separar se esse bebê tem refluxo simples e puro, refluxo patológico, ou se esse bebê tem uma alergia à proteína do leite de vaca e, consequentemente, tem o refluxo como sintoma da alergia à proteína do leite de vaca. Então, no nosso primeiro passo lá, para os bebês que têm refluxo também, tá? Nesse diagnóstico ainda fazendo a parte clínica ali de descobrir o que esse bebê tem, se esse bebê tem só refluxo, se ele tem a alergia à proteína do leite de vaca que está causando refluxo, né? Quando o bebezinho está ali com a manifestação inicial de um refluxo exagerado, a nossa primeira conduta é a mesma conduta de quando, por exemplo, a gente encontra um bebezinho com sangue nas fezes, um bom estado geral, apresentando sangue nas fezes. Um bebê que fez fórmula dentro do berçário, ou um bebê que a mãe está se alimentando de uma dieta rica em leite derivados. Esse bebê tem sangue nas fezes e o bebê tem refluxo. Primeira coisa que a gente faz para esse bebê do refluxo é a mesma coisa que a gente faz na suspeita da PLV, que é a retirada do leite de vaca e derivados da dieta materna. Se esse bebê mama leite materno exclusivamente. Mesmo que esse bebê nunca tenha usado, nunca tenha experimentado, em momento algum da sua vida, nenhum desse bebê tenha feito a fórmula artificial, sim, com toda certeza, bebês que mamam só seio materno, desde o nascimento, desde a primeira hora de vida até grandinho, mesmo assim, eles têm chances de ter uma alergia à proteína do leite de vaca, passado pelo leite materno, tá? Então, não é uma coisa não exclui a outra. Um bebê que mama só peito, ele também pode ter alergia. Se esse bebê tá tendo um refluxo acentuado e ele mama fórmula infantil, a gente faz outros passinhos antes. A gente reduz as mamadas, aumenta a frequência para poder manter, né, o aporte calórico desse bebê, mas a gente não deixa ali, né, se for seio materno, de tirar o leite de vaca e derivados da dieta materna também para os bebês com refluxo acentuado. É muito importante que vocês entendam o bebê, né, com alergia alimentar, entendam o bebê APLV, um bebê que tem refluxo, como um bebê que consegue sim dormir a noite inteira. Não é uma sentença. Ah, não, desisto, meu bebê tem alergia e não vai dormir. Muito pelo contrário. É justamente porque seu bebê tem alergia que você precisa cuidar desse bebê, precisa estabilizar esse bebê para que ele consiga dormir em paz, para que ele consiga ter uma noite confortável, né? Não é você só pegar esse bebê no colo, né, que é o que a gente faz, né? Qual que é a reação de nós mães? Né? Tentar acalentar, tentar pegar, tentar resolver com amor. Né? Amor ajuda muito, gente. Amor sozinho não resolve a alergia à proteína do leite de vaca. Amor sozinho não resolve o refluxo, não resolve o desconforto desse bebê. Então nós precisamos de ajuda, tanto para resolver esses sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, para resolver o refluxo, mas precisamos de ajuda para ajustar o sono desse bebê de um jeito que ele não seja instalado de associações negativas, que a gente não enche esse bebê de associações negativas quando o que ele não precisa é uma associação negativa. O bebê que está ali com cólica, sofrido, ou está com muitos gases, muito punzinho, o bebê que está sofrendo por causa da alergia alimentar, aquela hora ali ele precisa do peito? Ele precisa mamar? Ele não está com fome, ele está com desconforto. Então, para que a gente vai dar para o bebê nesse momento, né, que ele está com desconforto, um peito? A gente quer dar conforto para ele, não é? A gente quer acalentar e acolher esse bebê. Então vamos procurar outras formas de acolher esse bebê que não seja só no peito. Vamos procurar entender o que esse bebê precisa. Esse bebê precisa de uma estabilização, de um tratamento. Então vamos tratar esse bebê e vamos desfazer todas aquelas associações negativas que nós fizemos ao longo dessa nossa tentativa de acolher o bebê. Então o que eu quero que vocês levem dessa aula aqui hoje, a dica final dessa aula é, primeiro ponto, observem o bebê de vocês e procurem alguém que valorize as queixas de vocês, né? Que de fato parem um pouquinho e escutem o que vocês têm a dizer, né? Escutem as queixas que você tem em relação ao intestino, em relação ao sono, porque isso é importante para a gente conseguir fechar diagnósticos para os bebês, principalmente diagnósticos que são clínicos.
Segundo pontinho que eu quero que vocês entendam. Quando vocês, tá, tiverem um diagnóstico, de fato, de uma alergia à proteína do leite de vaca, não se sintam desesperadas, perdidas, né? Procurem, de fato, uma ajuda especializada e façam isso na vida de vocês como uma nova etapa. Fala, bom, é uma realidade, eu tenho um bebê com alergia e o que eu vou fazer daqui pra frente? E façam da forma com que for mais tranquila para a família de vocês, mas de uma forma bem orientada, o que é fundamental, certo? E junto com tudo isso, fez um diagnóstico certinho, iniciou o acompanhamento e o tratamento certinho, o que a gente faz? A gente simplesmente começa a retirada das associações negativas, que foram aquelas associações que nós lindamente, maternamente tentamos colocar o nosso bebê, né, para dormir, para acalentar. Tentamos fazer com o nosso bebê para que ele, de fato, consiga voltar a dormir quando não é o que ele precisa, né? Ele tá com dor, ele não tá com fome. Então, a gente não precisa instalar uma associação negativa nisso daí, certo?